Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos começar o livro de Vaikra, livro de Levítico. Alguns dizem que esse é um livro dificílimo, porque ele tem muitas figuras, muitas coisas ligadas aos sacrifícios e muita Torá, muitos mandamentos, que às vezes as pessoas não conseguem compreender nem absorver. Mas eu quero tentar mostrar para você algumas coisas neste vídeo que eu creio que vão facilitar um pouco a nossa vida no percurso do livro de Vaikra, de Levítico. Então eu quero começar novamente pela Brit Hadashah, Hebreus capítulo 10, onde o escritor aos Hebreus ele fala que a Torá é uma sombra daquilo que haveria ser os bens futuros e os sacrifícios que eram oferecidos a cada ano para santificar aqueles que se achegavam ao sacerdote, obviamente, para poder oferecer o sacrifício. Mas os sacrifícios eles tiveram uma situação muito interessante, porque quando um sacrifício era oferecido uma vez, se o ofertante pecasse, ele tinha que oferecer isso de novo. Então, o que é que a Torá está falando? Se a Torá é uma sombra, e sombra, ela é uma proteção, ela é algo que evita, por exemplo, que o sol, quando nós estamos num lugar de muito sol, a sombra é um lugar de proteção e de refrigério. E também ela nos dá não uma forma exata das coisas, mas somente o seu contorno, para que depois nós possamos ver a realidade de forma mais límpida e direta. Pensando nisso, o que a Torá está ensinando para a gente? O que o livro de Hebreus está apontando para a gente? Falando que os sacrifícios, eles eram uma proteção. E depois eu vou falar do sacrifício de Yeshua ligado a isso. Mas quando os sacrifícios eram feitos a cada ano, nas festas, eles faziam alusão aos pecados do povo de Israel. Você lembra que uma vez por ano o Kohen Agadol entrava no Kodesh HaKodashim, mas não sem antes ter oferecido sacrifícios por ele e pelo povo? Isso era uma alusão ao que deveria acontecer com depois o sumo sacerdote celestial. Cada uma das festas, então, fazia uma alusão a isso, apontando para o sacrifício do Mashiach. Porém, os sacrifícios de touros, bodes, ovelhas, eles nunca tiraram os pecados, eles cobriam o pecado. E quando a pessoa fazia o sacrifício, o Eterno olhava para aquela pessoa e percebia o seguinte: o sangue de um inocente está sobre esta pessoa. Então, o seu pecado foi pago por outro. Por isso que os sacrifícios precisavam ser oferecidos. E aí, irmãos, nós temos uma alusão muito interessante aqui, porque esses sacrifícios precisavam ser oferecidos a cada momento em que a pessoa pecasse. Então isso é um ciclo que praticamente não tem fim. Porque você imagina, a pessoa pecou, sacrifício, e a coisa vai tomando uma proporção assim inimaginável. Imagina se fosse nos dias de hoje. A pessoa pecou, ela tem que ir lá oferecer um sacrifício. Ia chegar num ponto que as pessoas não iam ter como pagar para poder sacrificar. Por isso que a Bíblia é muito linda e ela aponta para o que aconteceria no futuro. E quando ela fala de futuro, a Bíblia está se referindo ao que Yeshua fez por nós. Então, olha só que lindo isso. Porque o Senhor, quando ele fala com o povo de Israel, diz assim: sacrifício e oferta não quisestes. Eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês me obedeçam, que a obediência é melhor do que sacrifício.
Inclusive, está escrito assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe o que significa isso? Óbvio. Quando eu obedeço, eu não tenho necessidade do sacrifício, porque o sacrifício é uma oferta pelo pecado. Quem obedece não precisa, então, ficar pedindo perdão toda hora, porque já está num padrão de obediência. A pessoa pode pecar? Pode. Ela vai pecar? Vai. Mas não é de forma deliberada. É de forma acidental. Deixou de vigiar? Puxa, cometeu um pecado. Aconteceu alguma coisa? Pecou de novo. E isso é parte do ser humano. Agora, quando Yeshua vem, ele vem para poder suprir essa necessidade do homem, para não permitir que o homem precisasse mais sacrificar. Com a destruição do Beit HaMikdash, do templo, o nosso sacrifício agora são as nossas orações. Então, na oração, nós fazemos aquilo que em hebraico se chama vidui, que é confissão. Confessamos os nossos problemas, os nossos pecados ao Senhor e somos perdoados. E isso fica bem patente na Bíblia quando eu vejo aquilo que Yeshua fez por mim. Eu peço perdão porque tenho consciência do pecado. Quem não tá consciente de que pecou, não vai pedir perdão. Antes de pedir perdão, tem um arrependimento que está no meio disso aqui. Você entende como isso é tremendo para nós? Então, quando nós temos essa postura de pedir perdão ao Senhor, porque pecamos e já entramos no modo arrependimento, o sacrifício não é necessário. Aí, nós temos então aquilo que Yeshua fez. Nós somos santificados hoje pela oferta do corpo de Yeshua, feita uma só vez. Ele ofereceu a si mesmo. E eu quero sublinhar essa palavra, ofereceu, porque quando nós entramos numa interpretação mais profunda, não só da ciência, como da Torá, como da tradição rabínica, nós vamos descobrir o seguinte: Yeshua nasceu imortal e ele não poderia morrer. Por isso que Yeshua diz assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então isso também é uma coisa muito interessante que faz com que nós possamos andar numa perspectiva diferenciada. Yeshua se ofereceu para morrer por mim e por você. Quando ele fez isso, ele experimentou a morte física, para que pudesse ressuscitar, levantar dentre os mortos. E esse levantar dentre os mortos, ele então, como ele não tinha pecado, ele vai e toma para si a autoridade que estava nas mãos de Hassatã. E ele passa agora a estar numa condição diferenciada, como aquele que venceu a morte. Porque houveram outras ressurreições na Bíblia, mas nenhuma delas foi permanente. A de Yeshua não. A de Yeshua foi definitiva. E olha como isso é tremendo. Quando isso aconteceu, Yeshua então ele vai ser assunto aos céus. Ele vai ser elevado até os lugares mais altos, onde está o sétimo céu, e ali ele se assenta ao lado da majestade eterna, o Ein Sof, o infinito, que nós conhecemos como o Pai. E hoje ele está sentado do lado direito dele, o lado da autoridade. Então ele pega e dá a Yeshua a condição de tudo ser trabalhado agora, do mundo ser trabalhado, a história se desenvolver, até que os inimigos sejam postos por estrado dos pés de Yeshua. Porque o inimigo já foi vencido. Agora, os inimigos precisam ser vencidos. Aqueles que se levantam contra Yeshua,
e no mundo espiritual aqueles que vão cumprir o seu tempo, para que eles possam ser punidos. Porque se você parar para pensar hoje, Satanás e os demônios, eles estão presos, mas eles precisam ser punidos. Há uma diferença entre uma coisa e outra. A prisão ainda não é a punição final, ela é a primeira parte da punição final. O lago de fogo e enxofre, sim, vai causar punição, vai trazer punição a Satã e aos demônios. Então, quando nós vemos, por exemplo, libertações que estão acontecendo, e quando os demônios dizem que o tempo está chegando e que eles querem almas, é porque eles sabem do desespero que os aguarda. Eles sabem que o que vai acontecer com eles vai ser tão terrível que eles já estão sofrendo antecipadamente. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Senhor ainda vai punir. Ele precisa punir Satanás e os demônios. Não só com a prisão, mas eles precisam, espiritualmente, sentirem dor por tudo aquilo que eles fizeram e ainda estão fazendo contra a humanidade. Esse é um outro aspecto interessante que a gente não tem como tratar disso agora. Mas o que eu quero te dizer é que hoje o pecado ele já tem uma solução. E Yeshua já trouxe essa solução. Agora a pergunta é, o homem tem tomado posse disso e pedido ao Espírito Santo que o liberte ou que nos liberte do pecado, para que nós possamos ser santos como ele também é? Então, há uma necessidade disso acontecer, e o início disso é como o escritor aos Hebreus está falando aqui, que este é o pacto que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, que colocaria a sua Torá nos seus corações, e ficaria escrito no entendimento. A palavra do Senhor, ela é uma proteção. Agora há pouco eu falei sobre isso. Ela protege. Então, quando eu tomo a palavra como uma cerca que vai me impedir de cair num buraco, eu passo a olhar a Torá de uma outra forma. Então, o que Yeshua fez por mim e por você foi fazer todo o trabalho dele, vir como homem, morrer, ressuscitar e agora comandar tudo da eternidade. Mas ele deixou aqui o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos ter a Torá posta nos nossos corações, para que a gente possa olhar para as situações e dizer assim, opa, eu não tenho necessidade de pecar, eu vou pecar se eu quiser. Porque esse pecado aqui já não me engana mais. Compreendeu isso? Então, quando o Espírito Santo faz isso no seu coração, já está nos dando libertação daquele pecado. Porque eu não preciso mais pegar e ser escravo daquele tipo de pecado. Como eu disse para você, a gente pode até pecar por falta de vigilância. Ah, eu escorreguei aqui e pequei. Mas isso causa sequelas não só espirituais, como emocionais e físicas na vida da gente. Porque nós começamos a acreditar que nós não fomos libertos. Nós começamos a acreditar que a nossa fraqueza é tão grande que a gente não vai conseguir estar para sempre com Yeshua, apesar de todo o trabalho que ele fez por nós. Então, quando isso chega, quando essa informação chega, começa a abalar a gente por conta de um pecado cometido. Por isso que o trabalho de Yeshua foi tão completo, ele foi tão pleno, que ele veio e de forma cirúrgica quebrou o poder que esse pecado exercia sobre as nossas vidas. E quando eu falo pecado, irmãos, eu estou me referindo a situações que são particulares para cada pessoa. Tem gente que tem problema com a palavra, mente, fala mal, tem gente que tem problema físico, com o olhar, com a luxúria, a lascívia, o sexo.
Tem gente que não pode ver alguma coisa que ele quer tomar, é o roubo. Então, várias coisas aqui que precisam ser tratadas. E o Espírito Santo trata de forma particular a cada pessoa. Então, o que Yeshua fez já basta para que haja toda essa gama de libertações. Cabe a nós ter a palavra no coração como essa cerca. Por isso que a Torá é importante, porque ela se transforma nessa cerca. Então, quando eu olho, eu falo assim, puxa, eu não posso passar do limite aqui. Eu não posso fazer aquilo ali, eu não posso olhar aquilo ali. Misericórdia. Então, tudo isso me leva a me santificar cada vez mais. Porque a santificação ela vai vir pela obediência. A santificação não é só oração, jejum e ficar isolado. Ah, eu estou me santificando. Não, santificação é mais do que isso, é obediência. Ouço e obedeço. Por quê? Porque eu tenho uma palavra que entrou no meu coração, que é a palavra do Senhor, dita lá atrás para os nossos patriarcas. E colocou essa palavra dentro dos nossos corações para que nós não pequemos. Então, tudo isso, o escritor aos Hebreus, ele vem falando para a gente. E aí, nós vamos ter aqui na conexão com os profetas, o profeta Isaías, o nosso grande profeta messiânico, né? Ele falando aqui no capítulo 43, a partir do verso 21, ele sendo a boca do Senhor, ele dizendo assim, este povo que formei para mim, para que me desse louvor. O objetivo do Senhor trazer à existência Israel desde Abraão, e aí voltando aos antepassados, desde Adão, porque em Adão Israel já estaria no projeto do Senhor, obviamente. O objetivo é para que esse povo desse o quê? Louvor. Gratidão a ele. O profeta Isaías continua falando assim, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Olha só que coisa interessante. Nós temos aqui um paralelo muito interessante com os nossos dias. Porque as pessoas, elas se cansam de ir à igreja, de congregar, de obedecer, de ler a Bíblia, de fazer as coisas certas para o Senhor. E elas, tomam outro rumo. Com Israel foi assim. Nós não somos melhores do que eles e nem piores. Somos feitos da mesma matéria-prima, humana, carne. E olha só, aí o Senhor fala assim, vocês não me trouxeram o gado miúdo, nem me honrastes com os vossos sacrifícios, não me trouxeram as ofertas, né? E aí a gente fica pensando o seguinte, eles entraram no modo pecar, e ficaram nesse modo pecar. Ou seja, não precisa oferecer sacrifício, não precisa fazer mais nada. Deixa a vida rolar. E aí, irmãos, até parar de orar, eles pararam. E olha que o povo de Israel foi um povo zeloso. Como é que a gente chama isso nos nossos dias? Desviar-se. Você conhece alguém que já serviu ao Senhor e se encaixa nessa descrição que eu estou dando aqui? Eu conheço várias pessoas. Começaram bem, estavam no caminho, por um momento, uma decisão, ou por conversar com alguém, abandonaram o caminho. Foi o que o povo de Israel fez e por isso o Senhor os levou para o cativeiro. Aqui no caso do profeta Isaías, eles vão para o cativeiro babilônico. E o Senhor vai ter que bater neles durante 70 anos. O povo de Israel, irmãos, é a menina dos olhos do Senhor e o Senhor não deixa de bater neles. Eles começaram a gastar dinheiro com outras coisas, menos com as coisas do Senhor. E aí, o Senhor diz assim, sou eu
em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Mas quando isso acontece? Quando há arrependimento, quando há retorno, nós chamamos de techuvá. A pessoa foi e se perdeu no caminho, ela faz a volta e retorna, para poder retornar ao princípio e lá recomeçar. Tem muita gente pegando desvio, pegando atalho. Mas não adianta, irmãos, o caminho é um só. O povo de Israel aqui acabou fazendo isso. Eles deixaram o Senhor. E a consequência foi gravíssima. Os irmãos vão ver que uma das consequências de Israel abandonar ao Senhor foi vista por Ezequiel no capítulo 37, que é o capítulo conhecidíssimo como o Vale dos Ossos Secos. Quem assistiu um filme chamado A Lista de Schindler deve se lembrar que num determinado momento do filme, a câmera está filmando e os judeus estão sendo mortos e jogados. E a câmera passa e mostra os judeus jogados a céu aberto, com os corpos sem vida, inertes. Aquilo faz lembrar Ezequiel 37. Por quê? Por causa da desobediência. Então, o profeta Isaías está falando isso. Ele diz assim, procura lembrar-me, entremos em juízo justamente, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Ou seja, vem para a minha presença e me questiona, me mostra onde está a tua justiça, eu vou te justificar. Mas se você não tiver justiça e você se arrepender, eu vou te perdoar. Quanta gente está precisando voltar? Quanta gente está precisando parar e falar assim, Senhor, eu pequei, errei, me perdoa, eu quero voltar. Ah, Rabino, mas eu estou assistindo o seu vídeo aqui, mas eu não tenho força. Tem sim. Abra a sua boca. Você não tem que falar isso para mim, você não tem que falar isso para ninguém. Fala para o Senhor. Diz assim, Senhor, eu pequei, eu errei, eu te abandonei. Eu quero voltar, Senhor, me ajuda a voltar. Há uma miríade, milhares de anjos disponíveis para ajudar os homens a retornarem, que estão dependendo de um negócio chamado livre-arbítrio. Mas nós somos orgulhosos, arrogantes, nós somos um povo arrogante, irmãos. Crente é um povo arrogante. Eu vejo isso nas minhas mídias sociais. A pessoa faz a coisa errada, fala a coisa errada, quando é mostrada ela que está errado, ela abomina o certo e continua com o errado. Isso é prisão mental. Rabino Shaul falou sobre isso. Muralhas são erguidas na mente, no entendimento da pessoa, para que a luz das boas novas do Mashiach não resplandeçam sobre a vida daquela pessoa. Tem gente que está nas igrejas, nas congregações, nas sinagogas, por estar. Ela está ali, mas ela não é dali. E agora o profeta Isaías está dizendo isso para o povo, olha, o teu primeiro pai pecou, Adão, e os teus intérpretes pecaram contra mim, gente que conhece a palavra, e eu quero alertar isso aqui agora, por favor. Gente que conhece a palavra e interpreta do seu jeito, ou gente que não conhece e quer interpretar do seu jeito também. Isso é pecado. Isso é pecado, a pessoa pegar a Bíblia e querer dizer que ela significa algo que não está querendo dizer ali naquele momento. Irmãos, misericórdia. Onde estamos nós? Onde nós chegamos a ponto de crianças serem tidas por profetas, por homens de Deus? Rabino, você não crê no ministério de uma criança? Creio. Desde que ela passe por um bom
uma boa escola, que ela tenha um tutor, alguém que ensine para ela direitinho, como eu tenho visto aqui nas mídias sociais. Absurdo! Crianças dizendo o que a gente tem que fazer. Ah, porque é bonitinho. E essa criança, será que ela tem noção do que ela está fazendo? Por quê, irmãos? Porque quem se almeja o ministério, almeja uma coisa boa, mas é um caminho espinhoso. Essa criança que vira um superstar evangélico, todo mundo quer ouvir ele. Como assim? Sem conteúdo, sem fundamento, só profetizando e falando algumas coisas com frases, chavões que são utilizados. Realmente nós estamos no fim, irmãos. Nós estamos no fim. Aquelas pessoas que conhecem a verdade, que têm fundamento, são jogadas fora. Mas é isso que o povo gosta. O que o povo mais quer é entretenimento. Por isso, a salvação não é para todos. Yeshua fala sobre o joio e o trigo dentro do mesmo espaço. E aí a gente vê que tem muita gente lá que não é de lá. Estou falando das nossas congregações, sinagogas e igrejas. E isso, irmãos, já aconteceu no passado. Não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, sabe? E os escolhidos do Senhor, eles vão ser auxiliados. O Senhor vai cuidar da vida deles. Mas ai daquele que usa a palavra para ter proveito próprio, para ter fama, para poder ganhar dinheiro. Isso que eu falo não dá ibope. Se eu estivesse aqui falando de riqueza, falando de outra coisa, o meu vídeo, por exemplo, poderia alcançar muitas visualizações. Mas você sabe por que não alcança? É porque o que eu falo é muito duro. Eu chamo as pessoas a uma tomada de posição. Porque é isso que a palavra do Senhor faz conosco. Eu quero dar conta diante do meu Senhor, eu quero ser famoso diante do meu Senhor. Não em outro lugar. Eu gostaria, irmãos, de agora ir lá para Paraxá, para Levítico capítulo 1, porque eu gostaria também de mostrar uma coisa para os irmãos aqui que eu acho muito interessante, que está aqui em Levítico 1. Está escrito assim: e chamou o Eterno a Moshe e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. A palavra vaikra, e chamou. Ela vem do verbo karan, que significa chamar, convocar ou recitar. É um chamado pessoal. Aqui o Senhor, ele fala com o Moshe de forma pessoal. Não está claro se só Moshe ouvia essa voz ou se todos que estavam ao redor ouviam. Mas está acontecendo um chamado pessoal. Chamado que ocorre conectado ao nome. Tá? Ao nome. Isso aqui é muito importante. Porque quando o Senhor chama alguém, ele chama pelo nome. Como o Senhor fez com Jeremias, lá no capítulo 1. E ele disse que ele havia chamado ele desde a eternidade. Antes dele entrar no ventre de sua mãe, ele já era conhecido nos céus. Aqui, o que Moshe vai fazer já está determinado. E o Senhor chama ele agora para dar a ele instruções que serão repassadas ao povo de Israel. Quero voltar um pouquinho para falar sobre ministério. O verdadeiro ministério é aquele que é feito em parceria com o Espírito Santo. Não são as minhas palavras, não são as minhas
sugestões ou aquilo que eu estudei que vai encher o coração das pessoas, mas é aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca. Lógico que o estudo ele é muito importante. Por quê? Porque o estudo ele vai abrir a nossa mente e conectar as verdades que estão relacionadas dentro da palavra do Senhor. Então nós precisamos sim estudar. Moshe tinha um rabino que era o próprio Eterno. E Moshe ensinava ao povo, ou seja, ele era o rabino daquele povo, além de ser profeta. Então é importante aqui que cada um de nós possa estar se situando dentro do seu chamado. E isso também é uma coisa, irmãos, que nós precisamos parar para pensar. Nós temos um chamado, e dentro desse chamado nós precisamos nos acomodar. O chamado de cada um é único e pessoal. Eu não posso querer que o meu chamado seja igual ao de alguém, e nem alguém pode querer que o meu chamado seja igual a ele. Ou ele igual a mim, vice-versa. E por que isso, irmãos? Porque isso é algo que conta com a personalidade de cada pessoa. Então, por isso o chamado ele é único e é intransferível. E o Senhor pede contas do chamado. Por isso que eu falei das crianças agora. Uma criança, como que ela pode ser cobrada de um chamado? Porque ele não vai ser tratado mais como criança, vai ser tratado como adulto. O Senhor falou isso para Jeremias. Não digas que eu sou uma criança, porque não é mais. Quando a pessoa chega num determinado ponto, e nós vamos conectar isso ao bar mitzvah, né? O menino fez 13 anos, ele já deixou de ser criança. E o Senhor trata ele como adulto. E nós, erroneamente, tratamos ele como uma criança. 13, 14 anos, a gente ainda acha que é criança. O pessoal chama de pré-adolescente. Não existe isso não. Na Bíblia ele já é homem e tem que ser tratado como homem, tem que ser cobrado como homem. Ah, Rabino, mas hoje em dia não se faz mais isso. É verdade, não se faz mais isso. E a geração que nós temos aí é essa geração de irresponsáveis. É culpa nossa também? Com certeza é. Eu tratei os meus filhos com responsabilidade e sempre chamei a atenção deles para tudo. E sempre dei o exemplo para eles de servir ao Senhor. Por isso, hoje, a gente tem muitas famílias fracas. Os meus filhos estão vivendo a vida deles. Eu formei homens e entreguei homens para o mundo. O que está sendo entregue para o mundo hoje? O que está sendo trabalhado na vida dessas crianças? Que não se pode repreender uma criança, não se pode falar com uma criança. Misericórdia. Então aqui nós vamos ver que o chamado, voltar para o chamado, ele é multifacetado. Moshe aqui teve que fazer várias coisas por causa do chamado que foi colocado, do peso que foi colocado sobre ele. Obviamente eu também não vou discutir aqui a recompensa final, porque a recompensa que Moshe deve ter sido algo assim absurdo, assim como o Rabino Shaul. Deve ter sido uma coisa absurda o que esse homem recebeu, pelo trabalho que ele fez, pela coragem que ele teve de levar tudo até o fim, porque aqui Moshe também tem que ter essa coragem. Moshe bateu de frente com líderes que queriam tomar o lugar dele de Aharon. Isso é uma outra coisa, irmãos. A gente acha que isso acontece só conosco. Só hoje as pessoas querem nos tirar de liderança, querem roubar ministério, querem levar as ovelhas. Isso já era antigo. No deserto, onde não tinha ninguém, não tinha estrutura nenhuma, eles já queriam fazer isso. Ou seja, estamos tratando de espíritos demoníacos agindo já lá atrás e continuando com a mesma ação nos nossos dias.
Porque o objetivo desses demônios era roubar essa palavra que o Senhor estava entregando a Moshe. Entende isso? Então, esse roubo da palavra fazia com que as pessoas se desviassem do alvo que estava proposto a elas. E hoje o que acontece é justamente a mesma coisa. E eu vou confessar uma coisa aos irmãos, eu nunca vi tanto escândalo junto como eu tenho visto. As mídias sociais, elas estão recheadas de escândalos. Existem canais no YouTube para tratar só de escândalo. No Instagram, eu não vou citar aqui o nome, irmãos, por questões éticas, mas você obviamente já deve ter visto isso. E gente que se ocupa em falar mal, em expor essa coisa ruim. E é interessante que Yeshua diz que os escândalos viriam. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E eu, tendo aqui um temor e um tremor muito grande, eu diria o seguinte, ai daquele também que divulga o escândalo. Porque misericórdia. Quando a gente vê Moshe sendo chamado e o Senhor falando com ele, isso denota um grau de intimidade entre o Eterno e Moshe. Tem duas coisas que eu preciso falar. O Eterno sabe quem ele escolhe. Moshe era um homem humilde. Moshe era um homem que sabia o seu lugar e sabia da responsabilidade do seu chamado. Então, quando o Eterno escolhe Moshe, ele faz uma escolha certa de alguém que poderia cumprir o seu chamado até o fim. E mesmo assim, lá na frente ainda Moshe comete um erro, que custa muito para ele. Por quê? O grau de intimidade, o nível de conhecimento e toda a vivência que ele já tinha tido e os milagres que ele tinha visto. Cometeu um erro naquela altura, da forma como ele cometeu, batendo a segunda vez na rocha, não poderia ter acontecido. E nós temos também a questão do lado de Moshe, que eu quero abordar. Primeiro, Moshe se nega. Ele parece que tem medo de assumir uma responsabilidade como aquela. Quando ele é chamado lá no Sinai, na sarça, ele se sente um pouco confuso, porque o que está acontecendo? Quem é o Senhor? Mas eles vão falar, eles vão dizer, Senhor, eu sou gago, eu não consigo. E Moshe vem com uma série de obstáculos, que eu também vejo que são normais para uma pessoa que é impactada por uma presença, por ouvir uma voz celestial que agora, aqui no deserto, Moshe já está acostumado, ele já tem um relacionamento com essa voz celestial. Eu queria que os irmãos parassem para se lembrar de Adão. O livro de Gênesis diz que uma voz vinha na viração do dia e conversava com ele. A voz celestial conversava com Adão. A voz celestial está conversando com Moshe. E quando Moshe vai iniciar essa sua caminhada, essa voz celestial o chama. Então os irmãos imaginam o tamanho dessa responsabilidade. É por isso que as instruções são dadas aqui, e eu tenho por mim que essa voz celestial ela era ouvida pelas pessoas que estavam ali ao redor de Moshe, para gerar, inclusive, credibilidade para Moshe. Para que as pessoas não pudessem dizer assim, foi Moshe que falou. Não, não foi Moshe. O Senhor deu a instrução para Moshe e Moshe repassou a mesma instrução com o mesmo conteúdo. Esse também é um fator de responsabilidade do líder. Quando eu vou anunciar a palavra do Senhor, eu tenho que ser fidedigno com aquilo que está escrito. Eu não quero entrar aqui no mérito das traduções da Bíblia, porque estão horríveis.
e com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que trabalharam e trabalham ainda hoje nas sociedades bíblicas, misericórdia. Misericórdia. Mas nós temos que ser fidedignos ao conteúdo da palavra. Nós não podemos querer criar alguma coisa ou criar uma interpretação de forma a ferir o restante das Escrituras. E esse é um outro detalhe que eu preciso abordar aqui. Lembra que o profeta Isaías falou dos intérpretes? Quanta gente fazendo isso hoje. Tem um chamado e essa pessoa está destruindo a Bíblia. Ela pega uma parte da Bíblia e fala algo que vai contra o restante da Bíblia. É incrível, irmão. É uma coisa incrível, mas olha, isso tem se repetido e com gente famosa. Não é com gente pequenininha, não. Os pequenos fazem isso também. Mas tem gente famosa fazendo isso. Tem rabinos fazendo isso. E chega até a dar arrepio na gente. Porque a pessoa está pegando uma palavra que é pura e ele está fazendo uma aplicação errada para justificar uma postura que ele acha que é a correta. Então, tudo isso, irmãos, está implicado aqui nesse texto e nós precisamos muito, muito, muito de situações de pessoas que venham a falar coisa séria, sem que a gente tenha que fazer nada para ganhar um like, para ganhar a atenção das outras pessoas, para ter curtida, para poder ter visualização, sabe? Então, tudo isso, irmãos, vai contar no último dia. E, infelizmente, hoje pessoas têm se perdido por conta disso. Nós temos visto aqui na internet quantas pessoas estão se perdendo por conta de interpretações fantasiosas, afirmações que são feitas, profecias que não se cumprem. Gente marcando data. Eu até comentava com a Rebete ontem que o pessoal marcou para o primeiro trimestre, o final do primeiro trimestre, que aconteceriam grandes tragédias no Brasil. Nenhuma das profecias se cumpriu. O primeiro trimestre já se encerrou e nada aconteceu. Veja a responsabilidade. Só que quando isso acontece, gera descrédito. Quantas pessoas estavam na mídia, na internet e sumiram? Porque falaram coisas que não se cumpriram. Então, isso é uma coisa muito séria. E quando a gente toma a palavra do Senhor, a gente tem que tomar esse cuidado. E mais uma vez, irmãos, quem é profeta não precisa dizer que é profeta. A pessoa precisa humildemente abaixar a cabeça e dizer: o Senhor me disse isso assim, assado, sem querer enfeitar a mensagem, sem querer enriquecer a mensagem com outras coisas. A mensagem profética da Bíblia ela é muito cirúrgica. Diz o que tem que ser dito e coloca um ponto. Ou às vezes um ponto e vírgula. Às vezes uma vírgula. Mas não acrescenta mais nada ao conteúdo profético da palavra. Então, quando Moshe recebe esse chamado do Senhor, o Senhor vai instruí-lo acerca dos sacrifícios que serão trazidos. Os animais que seriam possíveis serem colocados sobre o altar, porque o altar era um local que santificava a oferta. E a oferta, via de regra, ela era feita por um problema ligado ao pecado. Então a pessoa quando ela fez o processo de reconhecimento de pecado, arrependimento, pediu perdão, agora vai levar a oferta, vai levar o seu boi, a sua ovelha, a sua cabra, o seu pombo, a rolinha, um desses 5. Então, ela já estava pronta para que
aquele animal representasse a vida dela. Então aquele animal agora faria com que o sangue santificaria através do altar a vida da pessoa. Então isso tudo está aqui nesse texto, mostrando para a gente a responsabilidade também do sacerdote, que precisava pegar essa oferta, identificar qual era o problema, conversar com o ofertante, perguntar se ele tinha cumprido os passos, para que esse ofertante pudesse, então, oferecer o seu sacrifício. Então veja como o sacerdote tem que ter o conhecimento e tem que ter esse tato, esse discernimento para poder conversar com a pessoa. Fulano, vem cá, o que aconteceu? Porque você imagina, o sacerdote estava lá, no Mishkan, no tabernáculo. De repente chegava um homem com um animal conduzido por uma corrente, uma coleira, uma coisa assim. E ele olhava para o sacerdote e diz assim: trouxe meu sacrifício. E aí o sacerdote ia chamar ele de lá e dizer assim: o que aconteceu? Aí ele faria a descrição do seu pecado. Porque está escrito assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O papel do sacerdote era receber essa confissão, ouvir dizer assim: através desse sacrifício o Senhor está te perdoando, então. Ok? Então, isso tudo, irmãos, nós temos aqui a morte de um inocente. Porque quando eu falo do boi, da ovelha, da cabra, do pombo ou da rolinha, são animais que vão morrer para que alguém possa ter vida. E vida, eu digo assim, para que o pecado daquela pessoa seja coberto. Por quê? Porque Rabino Shaul também nos ensina que o salário, a paga que o pecado dá para alguém é a morte. E a morte, nesse caso, ela não é instantânea, mas ela cumpre o seu papel de levar aquela pessoa para o inferno caso ela não se arrependa. Então, a morte, ela tem uma paga, ela dá um salário para alguém via pecado. Quer dizer, o pecado, a morte, ela é o salário, a paga que o pecado está dando. Então a morte paga, ela está pagando alguma coisa para alguém. A separação total do eterno, o sofrimento, a dor. E por vezes uma pessoa vive uma vida boa aqui na terra, cheia de dinheiro, prazeres e acesso a muitas coisas, mas nunca quis se arrepender. Sempre achou que isso era uma bobagem, que o pecado nunca iria alcançá-la. Eu já ouvi pessoas dizendo que a Bíblia é uma fantasia e que o pecado não existe. Imagina! Eu vou aproveitar a minha vida. E a pessoa aproveita a vida que ela tem aqui. Porque quando ela fizer a transição, acabou. Então tudo isso, irmãos, a Torá está ensinando para a gente aqui e mostrando para a gente a nossa responsabilidade em identificar no nosso caminhar, no nosso dia a dia, essa questão do pecado. Para que nós não estejamos imersos no pecado. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer fazer com que eu e você possamos estar limpos. A veste de alguém espiritual, ela tem que estar limpa. E a veste espiritual de uma pessoa, ela está ligada ao linho, que lá no livro de Apocalipse está conectado com os atos de justiça dos santos. Ou seja, a pessoa não deve ser só justa. Por ser justa, ela também é declarada ser uma pessoa santa. Sabe? E esse santo significa que ela foi separada do contexto secular e mundano dela e ela vive
nesse mundo, mas voltada para um outro contexto, que é o contexto espiritual. Ela está no mundo, mas ela não faz parte do sistema desse mundo. Ela está conectada com outra coisa que vai muito além deste mundo. Por isso também é muito importante que nós tenhamos esta postura de estarmos vivendo uma vida de acordo com os preceitos da palavra do Eterno. Muito importante. E todas as vezes que nós pecarmos, identificarmos isso, nos arrependermos, pedirmos perdão e nos reconectarmos com o Senhor. Porque a mensagem central que o livro de Levítico vai nos trazer, qual é? Arrependei-vos. Por quê? Porque os sacrifícios são oferecidos logo na abertura do livro para que haja essa postura do povo de se arrepender. Então, o arrependimento ele é uma condição única para que as pessoas possam, então, ter a vida eterna. Não adianta a pessoa achar que o arrependimento não é necessário. Sim, se você pega a Brit Hadashah, por exemplo, a primeira mensagem que o Hanan, o imersor, que é o João Batista, ele prega, é essa: arrependei-vos. E Yeshua começa falando sobre arrependimento. Então não há nada melhor do que a gente entender que há necessidade sim de arrependimento, para que nós possamos alcançar perdão. E isso é importante, irmãos, nós identificarmos então essa questão do pecado, tá? Para que a gente possa estar na presença do Senhor. Porque não adianta o pecador que não se arrepende, não tem jeito para ele. Não tem jeito. E aqui, irmãos, nós não temos aqui a finalidade de enganar ninguém. Então não tem um meio termo. Ou a pessoa vai para o Senhor ou ela vai para o inferno. É fim de papo. Não existe um caminho intermediário. Tá? Não existe isso. Se você pegar a Brit Hadashah, a Bíblia ela é muito clara. Ela é muito clara. Só tem um caminho possível. Esse caminho ele já foi apresentado a todo mundo. Quando nós tomamos os sacrifícios de Levítico, todos eles apontam para Yeshua. Não tem jeito, irmãos. Tudo isso que acontece aqui no livro de Levítico, como em toda a Bíblia, é algo que aponta, dirige-se a Yeshua. A direção é tudo para Yeshua. Então aqui não dá para a gente dizer que a pessoa não sabe. Não é, ela sabe. Todo mundo tem consciência do pecado, tá? E uma coisa interessante é que esse sacrifício ele era oferecido à porta da tenda da congregação. Eles estão no átrio, a porta da tenda da congregação está logo à frente, e essa palavra porta, tenda, eu digo, tenda, ela é muito interessante, porque essa palavra hebraica, ohel, que significa a habitação, o lar, o tabernáculo, a tenda. A tenda de quem? Do Senhor. Então essa tenda que o Senhor escolheu habitar ali, em frente dela, o sacrifício é oferecido. Eu não sei se você já parou para pensar, mas isso significa que se o Senhor está ali no Santo dos Santos, o Senhor está olhando e contemplando o quê? A kavaná, a intenção de coração do ofertante. É como se nós fôssemos, por exemplo, para o altar de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja, e ali nós estivéssemos fazendo as nossas orações, derramando o nosso coração diante do Senhor. Ele está ali naquele altar, fazendo o quê? Observando a nossa kavaná, a nossa intenção de coração. Então, quando eu vou, por exemplo, colocar uma oferta, essa oferta, o Senhor está vendo a intenção do coração para que eu dê essa oferta. Ah, Rabino, mas hoje a gente faz com Pix. Enquanto você está fazendo seu Pix, o Senhor está olhando a intenção de coração que você tem em relação a isso. Entendeu?
Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, porque isso mostra para mim e para você o quanto o Senhor deseja que Ele possa se alegrar conosco. Mas para Ele se alegrar conosco não é o sacrifício em si, mas é a nossa intenção e a interação que nós vamos ter com Ele. Ou seja, essa conexão que eu tenho através da minha intenção com o Senhor. É por isso que isso é muito importante, isso é uma das questões mais relevantes da própria Torá, porque o profeta Isaías, lá no capítulo 1, ele fala que o Senhor está cheio de sacrifício, ele não quer saber mais de sacrifício, de holocausto e tal. Isso significa que a Torá tinha cessado ali? Não. Isso significa que a intenção deles estava completamente errada e o Senhor estava farto de ver essas pessoas chegando diante dele com a intenção errada. Tem cabimento um negócio desse? Mas eles estavam fazendo isso. Hoje nós fazemos isso. Quantas vezes nós vamos orar e precisamos dar uma volta? Temos que elogiar primeiro o Senhor, falar isso, aquilo, outro. A gente quer impressionar o Senhor. Como? Como é que eu vou impressionar aquele que conhece todas as coisas? Com sinceridade. Lembra que Yeshua conta uma história de dois homens, um que foi e disse assim: Senhor, eu sou fulano e tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou oferta, porque eu sou o cara e não sei o que tem. Aí chegou um outro e falou assim: Senhor, eu sou pecador, eu nem levantar a cabeça posso. Tem misericórdia de mim. Qual dos dois saiu justificado? O humilde. Então, o Senhor enxerga quem? Ele olha mais para esse tipo de pessoa cuja kavaná está correta. Então, os sacrifícios aqui precisavam ser oferecidos com a kavaná correta. Hoje, quando eu for orar, que a minha oração hoje está no lugar dos sacrifícios. É o que os nossos sábios judeus dizem. Tá claro isso, irmãos? Então, hoje, os sábios dizem que os sacrifícios foram substituídos pela oração. Então, a minha oração, ela tem que ser uma oração não automática, mas ela tem que ser uma oração com kavaná, com intenção. Então, quando eu for orar, eu tenho que orar e buscar o Senhor, não só com aquele fervor, mas com a intenção de coração. Quando eu estou intercedendo por alguém, eu tenho que orar por aquela pessoa, me colocando no lugar dela, pedindo misericórdia, pedindo graça ao Senhor por aquela pessoa. Então a intenção de coração é tudo. E é por isso, irmãos, que o livro de Levítico ele vem apresentando isso logo na entrada, logo nos primeiros capítulos de Levítico. Ele vem falando sobre isso, entendeu? E ele vem falando sobre essa expiação que é feita em favor de alguém, para alegria, para satisfação de alguém. Então, quando uma pessoa é perdoada, entra uma alegria no coração da pessoa, tira-se um peso dela. E é isso que Yeshua fez. Yeshua tirou de nós o peso do pecado e colocou sobre nós um fardo que é leve, um jugo que é suave. Então hoje nós podemos fazer parte disso, carregar esse jugo e esse fardo de forma tranquila e não pesa em nós, pelo contrário, nos dá a alegria de vivermos uma vida de obediência a Ele, a Torá. Por isso, irmãos, é tão importante que nós possamos compreender essa conexão da Torá com a Brit Hadashah, entender que tudo isso foi conectado para que nós tenhamos uma vida diferenciada com Yeshua, sendo que tudo que está escrito lá atrás, no Tanakh, que você conhece como o Velho Testamento, ele vai apontar para Yeshua. Só que hoje eu não posso abandonar o Tanakh e ficar só com a Brit Hadashah. Eu tenho que conectar os dois e usá-los como uma unidade
que está sendo trazida para mim, para que eu possa entender que lá atrás apontava para Yeshua, e aqui eu tenho o cumprimento daquilo que aconteceu com Yeshua, me enviando para o futuro. Ou seja, o objetivo da Torá e da Brit Hadashah é abrir o caminho para o meu futuro, com as devidas cercas para que eu não deixe o meu caminho, não abandone o caminho. Você entendeu isso? O objetivo da palavra é esse. Esse livro de Levítico começa trazendo todas estas instruções para nós. Eu espero que você tenha gostado dessa ministração e que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Amém?